Vamos lá, potenciação e radiciação. Vou dar as regrinhas básicas aqui, tá? Potência, tá? A potenciação não é multiplicar a base pelo expoente, não, tá? Eu vou repetir a base a quantidade de vezes que tiver no expoente. Então, por exemplo, o expoente é 2, eu vou repetir o 3 duas vezes, desculpa. Vou repetir o 3 duas vezes, ó. 3, 1, 3, 2. Vou pegar ele e vou multiplicar. 3 vezes 3, 9. Mesma coisa se eu, por exemplo, botar assim, 4 ao quadrado. É o 4 multiplicado duas vezes, não 4 vezes 2 que dá 8. 4 vezes 4, 16, tá? Todo número elevado a zero é 1. Não importa que número for. Então, vamos supor, tem 117 elevado a zero. É 1, tá? Então, qualquer número elevado a zero é 1. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, tá? Porque é ele uma vez só. E a gente tem a regra do 10, tá? O 10 é mais fácil. Por quê? A gente repete o 1 e vai acrescentar zeros de acordo com o expoente. Se eu tenho expoente 4, eu vou colocar 4 zeros. Por quê? 10 elevado à quarta, 10.000, tá? Então, a quantidade de zeros é a quantidade que eu tenho no expoente, tá? Regrinhas básicas de propriedades da potência, multiplicação e divisão. Por quê? Quando eu tenho multiplicação de letras ou números iguais, eu vou repetir a letra e na multiplicação eu vou somar os expoentes. 4 mais 3 vai dar 7, tá? Mesma coisa para divisão. A divisão eu vou repetir a letra igual, tá? Só que na divisão eu vou diminuir os expoentes. Então, 5 menos 2 vai dar 3, tá? Então, na multiplicação eu vou somar os expoentes e na divisão eu vou diminuir. Eu só posso fazer isso para letras iguais. Então, vamos supor que eu tenha A ao quadrado x vezes A ao cubo, tá? Com A eu posso fazer, ó, vou repetir o A, vou somar os expoentes, dá 5. O x eu não posso fazer nada, eu só repito ele, tá tranquilo? Raiz quadrada, tá? Eu tenho raiz quadrada, raiz cúbica. Por que quadrada? Porque quando eu não tenho nada, é a mesma coisa que eu tivesse um 2 aqui, tá? Então, a raiz quadrada de 4, eu tenho que descobrir que número que ele vezes ele vai dar 4. Que número que ele vezes ele vai dar 4 é o 2. Por quê? 2 vezes 2 dá 4. Eu tenho ele duas vezes, por isso quadrado. Aqui eu tenho uma raiz cúbica, então eu tenho que descobrir que número que ele vezes ele vai dar 8. Eu sei que é 2, por quê? 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Então, eu sei que a resposta aqui é 2. Ó, 1, 2, 3. 3 vezes, ó. 1, 2, 2. Então, é a quantidade de vezes que eu vou ter. Tranquilo? Polinômios, a gente vai se atentar mais para as operações com polinômios, tá? Porque polinômio a gente não se resolve, a gente simplifica o polinômio para ficar menor, tá? Então, vamos lá. Nesse primeiro exemplo, a gente só tem conta com mais. Então, a gente só pode somar polinômios que tem que são semelhantes. Então, por exemplo, eu tenho 3 aqui e tenho 5x aqui. Eles não são semelhantes. Por quê? Porque o 3 ele não tem o x. Os únicos semelhantes que eu tenho aqui é o 2x e o 5x. Por quê? Porque eles têm x, tá? Então, ó, 2x mais 5x, 7x. O que sobrou? O mais 3. Então, simplifiquei ele, ó, ficou 7x mais 3. Nessa letra B aqui é a mesma coisa, ó, só tenho mais e menos. Então, vamos ver aqui os semelhantes. Eu tenho aqui o menos 2x e tenho 7x. Então, eu posso fazer, ó, 7x menos 2x vai dar 5x. O que sobrou? 4 menos 1. 4 menos 1, 3. Então, eu simplifiquei o polinômio.
tá? Então, eu só posso simplificar polinômios que são semelhantes. Vou dar um outro exemplo. Se eu tiver x mais x ao quadrado, eu posso somar? Não. Por quê? O índice aqui, o expoente, também tem que ser igual. Então, essa daqui é até onde vai essa conta mesmo, tá? Até o expoente influencia, ele tem que ser semelhante, tem que ser igualzinho. Multiplicação, a gente segue aquela regrinha da potência, ó. Repito a letra e somo os expoentes, tá? Só nos termos semelhantes. Aqui, ó, eu tenho x aqui, mas não tenho x aqui, então eu vou repetir ele. Agora, y eu tenho nos dois. Se é a multiplicação, eu somo os expoentes. Então, 5 mais 4, 9. Só somo dos termos semelhantes, tá? Divisão, a mesma coisa. Divisão, eu vou repetir a letra, só que ao invés de somar, eu vou diminuir os expoentes. 5 menos 2, 3. Essa daqui é outra forma de divisão, tá? Ao invés de eu botar esse sinal, eu boto a fração. Por quê? Porque a fração é divisão. Só que eu tenho números também. O que que eu faço com esses números? Divido. 10 dividido por 2 dá 5. Quais as letras que eu tenho? Eu tenho x e eu tenho a. Então, vamos fazer do x primeiro, ó. 6 menos 2 dá 4. 5 menos 2 dá 3. Por quê? Porque na divisão eu diminuo os expoentes. Vamos ver agora os produtos notáveis, tá? Que eles servem para simplificar determinadas contas. O primeiro é o quadrado da soma, tá? Então, é o quadrado da soma de dois valores. Pode ter número aqui, pode ter letra. Como é que a gente resolve, tá? A gente vai resolver o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo termo, tá? Isso é sempre. Então, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Mesma coisa para diferença, tá? O quadrado da diferença. A gente vai usar essa mesma regra, só vai mudar o sinal. Então, vamos lá. O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá? O que diferencia um do outro é só esse sinal aqui. E, por último, a gente tem o produto da soma pela diferença, tá? Que ele pode estar dessa forma, vou mostrar depois outra forma também. Quando eu tenho os dois valores ao quadrado e o sinal de menos na frente, a gente pode transformar eles em uma multiplicação, tá? A multiplicação fica o produto da soma pela diferença. Então, a gente vai fazer a soma deles vezes a diferença. Por isso, o produto da soma pela diferença. O contrário funciona da mesma forma. Se vocês verem essa multiplicação aqui, a soma e a diferença de dois valores, vocês podem transformar nesse aqui, tá? Vamos para um exemplo, ó. Esse primeiro exemplo aqui é o quadrado da soma. Então, é o quê? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, vai ficar 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Só que isso aqui ainda dá para simplificar. Então, vai ficar, ó, A ao quadrado, mais, ó, 2 vezes 2 dá 4A, mais 2 ao quadrado, que é 4, tá? Diferença, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Vamos dar uma simplificada aqui. Ó, menos 2 vezes 2 dá 4x, mais 4. E aqui, eu posso transformar ele no produto da soma pela diferença. Então, como é que funciona? A gente vai pegar a soma vezes a diferença, tá? Se eu fizer essa multiplicação aqui, vai dar isso daqui, tá bom? Agora, vamos trabalhar área, tá? Área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2.
tá? Então, se eu tenho esse triângulo aqui, eu vou montar a fração, a base vale 6, a altura vale 3 e sempre dividido por 2, tá? Então, 6 vezes 3 dá 18, dividido por 2. 18 dividido por 2 dá 9. Então, a área desse triângulo seria 9. Base vezes altura dividido por 2. Dos quadriláteros, tá? Ele segue sempre a mesma fórmula, que é base vezes altura, tá? Então, ó, do quadrado, ó, base vezes altura, do paralelepípedo, base vezes altura, do paralelogramo, base vezes altura. Então, se eu tenho um quadrado de base e altura 2, então, base vezes altura, 4, tá? Nesse retângulo aqui, eu tenho a base valendo 5 e a altura valendo 2, base vezes altura, tenho 10. Do paralelogramo, tem um paralelogramo que a base vale 6 e a altura vale 2, então, base vezes altura dá 12. Agora, volume. Área, a gente trabalha com figuras planas. O volume, não, a gente trabalha com sólidos, tá? Porque o volume é como se a gente pudesse encher, tá? Que nem aqui, ó, tem uma caixa, aqui eu tenho um cilindro, tá? Então, o volume, a gente já tem fórmulas diferentes. O volume do cubo, tá? Que são um sólido formado por quadrados, é A ao cubo, que é a mesma coisa que A vezes A vezes A, tá? Então, eu tendo essas 3 medidas, é só eu multiplicá-las, tá? Mesma coisa, o paralelepípedo, tá? O paralelepípedo, o volume dele é eu multiplicar a base vezes esse lado e vezes a altura, tá? Só fazer a multiplicação dos 3. E o cilindro, tá? O cilindro é como se fosse aquele rolo do papel higiênico, tá? Ele tem a altura, né? Ele tem a altura e tem o raio. O raio é a metade, tá? Do diâmetro, tá? Quando a gente tem um círculo, a gente tem o centro e do centro até a ponta, a gente tem o raio. O volume do cilindro é o raio ao quadrado multiplicado pela altura vezes o π. O π, a gente pode trabalhar ele como letra ou como o valor dele aproximado, que é 3,14, tá? Tem resultados que trabalha com ele e tem resultados que a gente multiplica por 3,14, tá? Então, vamos supor, se eu tenho um exemplo aqui do cubo, que seus lados valem 6. O volume dele vai ser o quê? 6 vezes 6 vezes 6, tá? Se eu fizer essa multiplicação, vai dar 216. O paralelepípedo, vamos supor que essa medida aqui vale 17, essa daqui vale 10 e essa vale 6. Então, o volume vai ser o quê? A medida desses 3 valores, 17 vezes 10 vezes 6. Se eu fizer essa multiplicação, vai dar 1020. Então, o volume desse paralelepípedo é 1020. Vamos agora trabalhar com o cilindro. Vamos supor que eu disse que a altura dele vale 700, tá? E o raio, que é esse pedacinho aqui, vale 10. Então, vamos lá. O volume vai ser o quê? O π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Então, ó, o π eu não vou resolver ele, eu vou repetir. 10 ao quadrado é 100 vezes 700. Então, o volume final vai ser o quê? Eu vou fazer essa multiplicação aqui. Quando eu multiplico isso daqui, vai dar 7.000. Vai dar 70.000, desculpa. Então, essa multiplicação dá 70. O π eu não vou resolver, então ele continua no resultado.